Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. E nós estamos em contato agora com o Fernando Brigato, que é diretor da FB Capital, diretor de câmbio. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, Fernando, nós estamos vendo aí o mercado financeiro ainda no clima de animação. O dólar já chegou a registrar uma queda bem acentuada hoje, logo na abertura. Depois devolveu um pouquinho, agora uma queda de 0,39%. A cotação de venda em 3,18. Já bateu nos 3,17. Desde ontem já veio com uma pressão muito por fator externo. Ontem foi o Banco da Inglaterra que cortou os juros de 0,5 para 0,25. E hoje números muito positivos de mercado de trabalho nos Estados Unidos, não é? Exatamente. Os Estados Unidos geraram 255 mil empregos, né, em julho, veio acima aí da prévia, que era de 179 mil novas vagas, né, e esses números indicaram que fizeram com que o dólar ganhasse força ante o euro e o iene. Agora, em relação ao real, ele se desvalorizou, né, você mesmo citou aí a cotação agora, o andamento do dia, e mais uma, né, para ilustrar aí de como em relação ao real ele está na contramão. Hoje a gente teve, o dólar à vista teve a mínima de 3,16 no intradia, né, que é o menor valor intradia desde o dia 17/7/2015, então mais de um ano, quando ele atingiu também a mínima no intradia 3,1580. Então, acho que tem uma série de fatores aí mistos, né, que estão impulsionando hoje o mercado, e está um pouco difícil achar uma direção clara aqui do mercado de câmbio, né? Agora, em relação aos dados dos Estados Unidos, a gente tem leituras diferentes. De um lado, é o ânimo pelo fato de a economia americana estar em recuperação, inclusive mercado de trabalho. Isso é bom para o andamento da economia global, mas aí volta aquela preocupação com a possibilidade de alta dos juros nos Estados Unidos, né? Nos parece aqui que talvez, embora o número hoje tenha sido muito bom, talvez possa não ser o suficiente para convencer os mercados aí de que o Fed pode levar os juros em setembro, né? Então, principalmente por conta da reação nos treasuries e nas bolsas hoje, né? Então, apesar desses números bons, a reação foi bastante contida, né, nos treasuries, nos rendimentos dos treasuries, que a gente acha que deveriam ter reagido com um pouco mais de força. São os títulos americanos, né? Exatamente, e também nas bolsas, né, Dow Jones. Então, talvez aí vale a pena esperar um pouco mais, e os investidores podem estar olhando com algum tipo de ceticismo esses números de hoje, que complementando também, o salário médio por hora trabalhada no setor privado subiu 8 centavos por dólar em julho, ou 0,3% na comparação com o mês anterior, e na comparação anual a alta foi de 2,5%, o que inclusive supera a inflação no período. Então os números vêm bastante positivos, mas por algum motivo não tem sido suficiente para convencer o mercado de que isso vai refletindo já numa alta dos juros em setembro, por conta aí desse reflexo no Treasuries e na Bolsa que foi contido. Então, acho que vale a pena continuar observando com bastante atenção. E Fernando, na verdade há uma grande interrogação, não é, quanto ao comportamento do dólar, até que ponto ele poderá cair, porque até alguns meses atrás não se imaginava que ele fosse chegar a esse patamar, 3,16, 3,17, 3,20 era um ponto de resistência, antes 3,30, não é? Então o próprio mercado não sabe exatamente o que pode acontecer, né? A gente não vê ninguém aqui se arriscando a definir piso, né? Nem teto, né? Tem aqueles relatórios, boletim Fox, que indicam todos os dólares mais altos para o final do ano. Tem a questão política do impeachment, que é uma dúvida, né? É um pouco difícil entender o quanto já está precificado. Com certeza o impeachment já está precificado, porém você sempre tem um ajuste, né, depois que o fato é consumado. Então aí no final de agosto você deve ter algum ajuste, né? Especula-se aí que há um montante em torno de 50 bilhões de dólares em compasso de espera, né, um hold aí esperando virar a página definitiva do impeachment para entrar aqui em bonds, em bolsa, investimento direto. Então, a gente não consegue enxergar com muita nitidez até que ponto o impeachment está precificado no dólar. E isso vai ficar só claro quando a gente virar para setembro, que passar a votação no Senado, né? Então, vale a pena também acompanhar o impacto
né, da votação definitiva e em linha aí também com os acontecimentos do fronte externo, que também tem bastante peso, principalmente quando a gente fala de alta de juros no mercado norte-americano. Aí os problemas do Brasil não se resumem à conclusão do impeachment. Tem o ajuste fiscal a ser implementado, tem uma série de fatores e não vamos esquecer que o Brasil perdeu o grau de investimento. Sem dúvida, e algo que você não retoma da noite para o dia, né? Vamos lembrar também que você perde da noite para o dia, mas você não retoma da noite para o dia. E o ajuste não vai acontecer da noite para o dia também, não é? Também. A gente está falando aí de medidas todas que demoram, tem médio e longo prazo para você aprovar e cujo impacto real aí é só no longo prazo mesmo, né? Mas, de novo, entra a questão do mercado financeiro que geralmente antecipa, né, os acontecimentos. Então, ele vai precificando, ele vai tentando precificar. O mercado financeiro ele é muito afoito, né? Então ele tenta precificar tudo antes da hora, né? E em alguns momentos você tem distorção, porque nem sempre o fato consumado corresponde com o que foi previsto pelos agentes, pelos grandes players aí do mercado. É certo, nós ouvimos o Fernando Bergalo, que é diretor da assessoria de câmbio FB Capital. Fernando, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde, tchau, tchau. 12h37.